Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, né? Então, a gente vai passar um novo assunto agora para vocês, tá? Eu sei que a gente está engateando aí nos assuntos de história por conta das dificuldades desses vídeos, né? Também é difícil para mim estar gravando e para vocês também estar fazendo essas aulas aí à distância. Nem sempre eu posso estar gravando, tem a questão do aplicativo, às vezes o vídeo não carrega, é aquela coisa complicada, não está fácil para ninguém, né? Mas na medida do possível a gente vai fazendo aqui as atividades, ok? Encerramos um assunto a semana passada, que eu ainda vou pensar como é que eu vou mandar uma atividade para vocês como atividade avaliativa, né, desses assuntos que a gente já viu. E agora a gente vai começar um assunto novo. Abra o livro de vocês na página 43, quando estiver vendo esse vídeo, né, e pausadamente vá vendo comigo aí esses novos assuntos. Então, aqui nós temos três assuntos: o iluminismo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Três assuntos que eu vou esmiuçar em três partes, tá? Claro que eu não vou trabalhar os três juntos. A gente vai ficar por hora com o iluminismo, tá bom? Então, espero que você que seja assim breve a nossa explicação, que eu não posso demorar muito aqui, senão o vídeo fica longo e fica difícil de carregar lá no meu canal. E a gente vai passando adiante, né, as questões que vocês tiverem dúvida, pode perguntar lá no particular, no WhatsApp ou até mesmo também no grupo, tá certo? Que até serve para todo mundo. Então, passe para a página 44 aí. Lembrando que nós estamos falando sobre o iluminismo, né? Então, no século XVIII, a sociedade europeia era profundamente desigual e hierarquizada. O que é isso? Tinha muitos ricos, né? Poucos ricos e muitos pobres, certo? E hierarquizada era aquela sociedade em que existia, né, a distinção entre classes sociais, né? Então, entre essas três classes era o clero, a nobreza, né? O clero e a nobreza eram os dominantes. Eles eram donos das maiores propriedades de terra e estavam isentos de muitos impostos. Ou seja, né, era uma sociedade totalmente divergente. Isso na época do Iluminismo. Então, criou-se aí, né, um grupo de intelectuais, de pensadores, de filósofos, que, vendo a situação em que, principalmente na França, certo? Vendo em que estava a situação do seu país, eles pensaram de investir, né, com a ciência, com o pensamento, com a filosofia, com os estudos, né, trazendo a razão para a política, para tirar o povo do marasmo da política, daquela situação de pobreza em que se encontravam. Porque o clero e a nobreza, né, dominava os camponeses, que era a maioria. Era assim na França, no cenário francês da época do Iluminismo. Então, e o que foi o Iluminismo? Certo? Um movimento de crítica ao antigo regime, certo? Um movimento intelectual, né? Onde colocava a razão como a solução de todas as coisas. O que é a razão? A inteligência, né? A questão de quem for inteligente, quem souber pensar, quem tiver, né, o pensamento aguçado e investir na política, vai tirar a sua nação do atraso. Então, aí, né, se juntaram muitos pensadores, né, chamados dos filósofos iluministas, e criaram esse movimento chamado de iluminismo. Por que iluminismo? O nome já está dizendo tudo, olha. É a razão que ilumina as trevas da ignorância, tá certo? A razão, né, como pensamento, o raciocínio, que iluminava as trevas da ignorância. E aí, né, eles juntaram seus pensamentos, né, todos os seus pensamentos, no livro que foi chamado, né, de a Enciclopédia Iluminista, tá bom? E esse livro agrupava o pensamento de muitos pensadores, de filósofos iluministas, e eles interviam na política, na religião, né, em vários assuntos do cotidiano daquela época. Entre eles,
né, nós podemos ver aqui, né, John Locke, que teve seus estudos, né, seus trabalhos mais direcionados à economia, o Montesquieu, né, o Voltaire e Rousseau, né, são os principais. Mas só foram esses, professor? Não, né? Eles foram um dos que foram iluministas que participaram dessa enciclopédia. Existem muitos outros, né, filósofos iluministas. E eles compuseram, né, juntos, como eu falei, a Enciclopédia Iluminista, que é o resumo, o conjunto de todos os pensamentos, né, num livro só, chamado de Enciclopédia. Entende? Então, aqui, ó, a gente chama a atenção para esse aqui, por exemplo, o suíço Voltaire, né? Voltaire ou Voltaire, como queiram, né? Ele criticava o absolutismo e a Igreja Católica, defendia a liberdade de expressão como um meio de livrar o povo da superstição e da ignorância. Ele é o autor da máxima que diz assim: posso não concordar com tudo que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. O que quer dizer isso? Ele defendia a liberdade de expressão, de você poder se expressar os seus pensamentos, tá? Então, eles criticavam, tá? Instituições da época, como, por exemplo, a Igreja Católica, até isso eles criticavam. Eles eram cientistas, tá? Eu quero chamar a atenção para essa imagem que está aqui. Ó. O livro, erroneamente, trouxe essa imagem aqui, quis colocar, eu acho isso muito errado, né, nessa coleção. Por quê? Essa imagem não é, né, da época que a gente está falando. Isso aqui é do espaçonave, né, de astronautas do espaçonave, comemorando o Dia da Independência dos Estados Unidos. Por isso que tem essa imagem aqui. Certo? Não tem nada a ver com o iluminismo. O iluminismo foi um assunto, um tema que aconteceu lá na Europa, principalmente na França, no século XVIII. O século XVIII, para a gente se situalizar, é mais ou menos em 1700 e alguma coisa, lá na França, tá certo? Mas por que você está trazendo isso, professor? Porque ele vai ser importante, esse assunto vai ser importante para a gente entender a independência dos Estados Unidos, ok? Então, no mais, a gente fica por aqui. Eu vou pedir a vocês que respondam o exercício que está lá na página, as 3 primeiras questões, certo? Na página 55, tá? Aqui, essas 3 primeiras questões que falam justamente sobre o iluminismo, e na próxima aula a gente continua com a independência dos Estados Unidos. Um abraço a todos e até a próxima aula.